na década de 70, né, a gente tinha no Campeche ainda uma área bem rural, com engenhos de farinhas, né, com a pesca artesanal. E aí veio aquela... A gente começou a escutar, naquela época, uma propaganda que dizia Santa Catarina encurtando distância, né? Começava aí, no meado da década de 70, a construção da ponte Colombo Salles, aquela rodovia até Canasvieira, né? E a gente, né, era chamado aqui no Campeche, porque até mesmo porque era dividido em três locais, o Campeche, né, Pontal, Mato Dentro e Campina. Então a gente era chamado de Matuto. E na época a gente que não tinha muita consciência política, muita consciência ecológica, né, a gente se ofendia até. Depois a gente veio dizer assim, pô, que bom que ainda estamos morando no meio do mato. E por incrível que pareça, eu sou morador, né, daquela época do Mato de Dentro, né. Mato de Dentro a gente não via, por isso que aquela propaganda Santa Catarina encurtando distância, a gente já imaginava vendo o centro da cidade, vendo que a gente nem ia, né? Então, assim foi a década de 70. E o norte da ilha, que eu acho até, que eu digo assim, até por sorte da gente, começou a ir as infraestruturas lá para o norte da ilha, né? Tudo ia para o norte da ilha. Tudo aquilo que necessitava para uma área urbana estava indo para o norte da ilha, e o Campeche, o sul da ilha, estava ficando à mercê, né, das questões que é importante, como a questão da mobilidade, das estradas, do próprio, até do telefone, né, até de um orelhão, né, a gente estava ali carente disso. Mas foi interessante que nessa história da década de 80, enquanto o norte da ilha já estava sendo destruído pela essa especulação imobiliária, sim, porque não tem problema nenhum de crescer, mas tu tem que crescer harmonizando com a natureza, né, com a questão cultural. Nesse sentido, a gente queria um Campeche que a gente não pode evitar o crescimento populacional, mas a gente pode ordenar isso de uma maneira que todos vivam com qualidade de vida, né? E isso não aconteceu. E o norte da ilha estava sendo destruído. O sul da ilha ficou para trás, nós estávamos ainda no meio do mato, mas nós, nessa luta aqui, que inclusive eu lembro que nessa época começou a nascer, por nossa sorte também, o movimento ecológico livre, né, que estava muito forte. E como todos esses movimentos foram importantes para a gente preservar alguma coisa que a gente tem até hoje, né? Não preservamos tudo que a gente queríamos, mas ainda conseguimos preservar uma parte, e estamos nessa luta para isso ainda. Então, na década de 80, foi por uma questão assim de não representação no Campeche que a gente fundou a Amocan, foi em 87. Né? A gente fundou a Amocan em 87 porque existia aqui um conselho comunitário do Campeche que, de certa forma, né, por mais que tinha as pessoas que lutavam aqui, mas tinha um atrelamento ao Estado que os tornavam dependentes do poder do Estado, que era a FUCADESC, né? A Fundação Catarinense de atendimento às comunidades, alguma coisa assim. E era atrelada a essa FUCADESC, e aí perdia a independência de uma luta mais livre e um projeto mais nosso, né? Então vinha muitos projetos prontos, como hoje estão querendo nos impor também. Muitos projetos prontos sem discussão na comunidade. E aí nasceu a Amocan. A Amocan, na época, em 87, quando nasceu, até mesmo por uma questão de que tinha pessoas que até que eles incentivaram, mas ao mesmo tempo eles diziam, mas nós temos um conselho comunitário. Então nós fomos obrigados a fazer uma divisão na época, continua até hoje. É uma luta que a gente sempre viu uma questão socioambiental. A gente não viu só nem o social e nem somente o ambiental, mas nós conseguimos essa luta antes, porque eu me lembro de uma obra que foi o asfaltamento, por exemplo, que as estradas eram todas de barro, lamas, poeira, né? O ônibus que passavam, muitas vezes eles ficavam na lama, aí as pessoas ficavam esperando num ponto, queriam ir para o seu trabalho, não conseguiam, né? E aí a gente teve que fazer isso aí. Fizemos inclusive até uma eleição para
para o asfaltamento da Avenida Campeche, e nós decidimos, a maioria acho que foi vencida, não me lembro bem disso, mas nós queríamos que fosse um calçamento por lajota, para não dar tanto impacto. Então, só para ver que na época, né, a gente já estava preocupado com o meio ambiente. E na história da Mocan, a gente fez a Romaria das Dunas, que foi bastante assim, foi um evento muito importante na comunidade. E se nós temos hoje essas dunas do Morro das Pedras até Joaquina, foi graças a esses movimentos que a gente fez, né, da Associação de Moradores. E eu entendo que, gostaria de colocar essa questão, que a gente precisa ainda de muita conexão. Nós tivemos nesse caminho da Mocan, tivemos movimentos que foram criados, principalmente na década de 90, e um movimento que eu destaco aqui, foi um movimento que esteve bastante próximo da Mocan, foi o movimento Qualidade de Vida. Nos ajudou muito nesse sentido, né? Então, a gente teve, eu entendo que nós precisamos de muita conexão entre os movimentos aqui no bairro, né? Temos que continuar tentando furar essa bolha, colocando que a associação sempre foi importante para o bairro. Ela é uma associação de moradores do Campeche, não estamos limitando moradores, são todos os moradores do Campeche, podem participar dessa associação, né? Então eu acho que temos muitas coisas para fazer aqui no Campeche ainda, muito. Esses 35 anos da Associação de Moradores, eles estão muito longe ainda de a gente conseguir, né, melhorias fundamentais, no macros, melhorias, que é a questão do plano diretor. A gente precisa, né, na verdade, ter um movimento, uma mobilização muito grande no sul da ilha, para que a gente consiga pegar o plano diretor e fazer um plano diretor realmente racional. E eu queria lembrar aqui também, nesse tempo, da Associação de Moradores, com relação ao plano diretor, que eu acho que nós temos que resgatar, é uma opinião minha, né? Que resgatar o plano diretor construído à base de oficinas na comunidade, que a gente chamava de plano diretor alternativo, algo que estava sendo apresentado, né? E para a gente voltar a ter um instrumento de negociação, porque era um plano diretor que fazia um misto. Eu sempre me emociono com esse plano diretor, porque além de ser participativo, ele tinha um misto de rural com urbano, e aí ele estava, de certa forma, mantendo as características, né, de uma história, de uma cultura. Então é isso que a gente tem, assim, né, para dizer, Elaine, para dizer para os ouvintes, que a Mocan precisa continuar, ela precisa se fortalecer, e as pessoas precisam entender que essa é uma entidade importante no bairro, né, porque juntamente com outras associações, outras entidades do sul da ilha, para exatamente não deixar passar qualquer plano diretor, para impedir 10, 20 andares, porque sempre foi um sonho a gente criar uma cidade, sim, mas uma cidade horizontal, e a gente não conseguiu fazer isso, mas conseguimos ainda limitar de certa forma, e a gente não pode deixar acontecer 10, 20 andares na comunidade. Por isso eu faço esse apelo para a comunidade inteira, se unir, se mobilizar contra esse plano diretor que está aí, que seja um plano diretor participativo de todas as comunidades, e também para a gente impedir o emissário submarino, né? Que a gente tenha outros sistemas de saneamento básico. Legal, Jacó. E Maria Lúcia, tu, né, que também é uma das fundadoras aí, histórica, lutadora aqui do nosso Campeche, qual a tua análise aí desses 35 anos de Amocan? Bom dia, Elaine, bom dia aos meus amigos, meu parceiro Jacó. E lembrando, né, aquela formação de Amocan me emociona muito, que nossos pais pareciam todos colegiais, mais adultos, mas acompanhados dos pais. Isso me emociona muito, assim, ó. Eu lembro do pai do Jacó, na reunião com o Jacó, eu lembro do Lázaro com o seu Chico, eu lembro do meu pai comigo, gente. Meu pai sempre foi meio radical como eu, né? E assim, ó, Amocan, eu tenho o maior orgulho de falar em nome da Amocan, né? Porque a Amocan fez muita coisa, uma delas que me marcam até hoje
foi a desconexão do plano diretor da senhora Ângela Mi, né, Jacó? Que a gente sofreu muito ali. Mas nós conseguimos vencer, gente. Foi uma partilha, paralisar o plano diretor e buscar uma outra alternativa. O MQV, o Movimento Campestre para a Qualidade de Vida, ele foi muito importante para mostrar um apoio também para a gente. Tá? A Lagoinha Pequena, ela está ali por causa da Mocan ainda, ela existe por causa da Mocan. Que houve uma briga mesmo de facão em cima de nós, partindo para cima de nós. E isso, a gente teve sofrimentos, mas também hoje eu vejo ao lado da vitória. Porque por menor que ela seja, a Lagoinha Pequena, ela está ali. Então tudo que a Mocan luta e faz são para nós moradores. Para nós que queremos um bairro bom para criar os nossos filhos, os nossos netos, para nós mesmos. Nós precisamos disso, nós merecemos isso, gente. Então amanhã é o dia de comemorar os 35 anos da Mocan. Não poderia passar em branco. Eu tenho orgulho e me emociono, tá? Nós somos a Mocan. Obrigada, gente. A Maria Lúcia, ela disse que não foi fundadora, mas ela é uma das pessoas mais importantes aqui na luta do bairro. Muito importante esse teu depoimento, querida. Deck, tu que pegou a Mocan, né, depois de toda a batalha ali do plano diretor e tal, mas sim, também num momento dramático da vida do bairro, que foi justamente esse momento em que começaram a pular aí na nossa cara os condomínios, os prédios e tal, né? Como é que tu avalias aí, não só o período em que tu estivesses à frente, mas esses 35 anos da nossa associação? Bom, só vou tirar a máscara aqui só para falar, porque essa máscara é bem grossa. Bom, gente, bom dia a todos, todas aí, quem está ouvindo a Rádio Campestre. Prazer estar aqui novamente, né, Elaine? Depois desse período aí de pandemia, ficou bem complicado esses programas ao vivo, mas que bom que a gente está conseguindo voltar a ter os programas ao vivo. Bom, Elaine, na verdade eu peguei a presidência da Mocan, né? Eu vim a ser presidente da Mocan num período bastante, digamos assim, houve não um hiato, mas um momento assim que a gente precisou realmente recuperar a Mocan enquanto associação, enquanto participação mesmo, né, da comunidade, porque a associação ela nunca deixou de existir, né? Mas eu acho que toda aquela luta pelo plano diretor também, eu acho que a cabeça ficou muito mais no geral e o bairro, né, a associação, a Mocan mesmo, Associação de Moradores do Campestre, ela não digo que ela ficou de lado, mas essas lutas mais concentradas no bairro, elas ficaram um pouco esquecidas, né? Mas esquecido aqui, gente, por favor, não é uma palavra maldosa, tá? E aí a gente pega a Mocan em 2017, né? Já numa outra realidade, que é a realidade das redes sociais, né? Que tá todo, que digamos assim, o grande mérito hoje é você fazer um evento, mas sei lá, um evento virtual, você ganha as curtidas e isso é o suficiente, né? E eu acho que a gente conseguiu, quando a gente teve em 2017, e aí eu digo não só a equipe que pegou a Mocan, mas também a própria comunidade, dizer não, peraí, a luta é no território, né? A luta é contra, por exemplo, a máquina está lá cavando, aquilo é a luta, não é bater a foto e dizer, estamos aqui denunciando. Não, a gente fez mesmo denúncia no Ministério Público, a gente correu atrás, novamente aquele espírito de briga da Mocan, né? Não é uma briga mas é da defesa do espaço, né? Dizer, não, aqui não, peraí. A praia é o território da pesca, não vai fazer alteração na praia, porque isso vai impactar diretamente a nossa cultura, né? Aí vem aquela discussão, mas ninguém mais ganha dinheiro, quer dizer, cultura só aquilo que dá dinheiro? Não, cultura é justamente cultura porque ela vai através do tempo, independente se você ganha dinheiro ou não. Eu acho que esse resgate da Mocan enquanto instituição de defesa do bairro, ela foi bastante importante, Elaine. Porque ali a gente viu que a Mocan tinha essa história e resgatou essa história. Porque muita gente não sabia nem o que era a Mocan. Ela assim, tem uma associação no bairro. E aí a gente foi dizendo, sim, existe uma associação no bairro que tem uma história em que presidentes foram ameaçados, essa história do facão, tipo, se você perguntar, foi mesmo, teve gente que se esfolou no arame farpado, foi jogado dentro da lagoa, né, perdeu máquina fotográfica, diz que a máquina fotográfica está procurando até hoje que não acharam. Né, o Bira conta sempre essa história, o Bira falou, nós tivemos que correr porque foi facunado mesmo. Então, assim, é uma história que não pode se perder, né? É uma história de fundação, é uma história bonita a fundação,
né? Eu digo até que os veganos têm uma tradição, né, de presidência, né, porque o primeiro presidente foi um vegano, depois nós tivemos o Adir, e depois, né, tipo, teve a minha presidência, então tem sempre essa tradição ali das famílias. E é uma coisa legal você resgatar a história, porque é só a partir da história que você entende o lugar, né? Então, se as pessoas não conhecem a história da Amocan, né, quando as pessoas dizem assim, quem é a Amocan? Eu assim, pois nós vamos mostrar quem é a Amocan. Eu acho que a gente conseguiu resgatar, né, nesses últimos anos esse espírito da Amocan, que a gente fala que é o DNA da Amocan, o DNA do Campeche, e foi necessário, né? Há umas críticas assim, teve uma coisa muito ideológica, uma coisa muito de brigar, mas a gente precisa fazer isso. Né? A gente não pode dar de mão beijada, na verdade a gente não pode nem dar nem de mão beijada, nem de mão cuspida, nem de mão escarrada, nem de nada, a gente não pode dar. A gente não pode chegar e oferecer o nosso lugar, venham, façam o que quiserem. Não, não é assim, gente. Isso não quer dizer xenofobia, isso não tem nada a ver com xenofobia, isso não tem nada a ver com... Não, é respeito a um lugar que já estava aqui. Um lugar que tem história, um lugar que tem luta, um lugar que tem, como falou a Lúcia, o pai dela ia nas reuniões. Né? O pai do Jacó ia nas reuniões. O meu avô empurrava a canoa. Meu avô não empurrava a canoa, não gostava, né? Ele só era vigia, mas ele não ia nada. Mas assim, várias mãos empurraram a canoa, várias mãos construíram o rancho de pesca. Então não é assim. Né? Para você chegar no lugar, você tem que entender a história daquele lugar. Foi necessário e agora então é o momento da festa, né? É o momento agora de celebrar. Então dizer assim, chegamos, aqui tem quem apite. E agora é o momento da festa, é o momento de celebrar, mas é o momento também de lutar. Porque a festa, a celebração também é uma luta, né? É você, digamos assim, celebrar aqueles que fizeram a luta antes da gente. Eu acho que isso é bastante importante a gente levar adiante, né? Que todos aqueles que fizerem parte... A Rosiane está chorando, Rosiane. Emociona mesmo. É muito forte, não é um peso, eu digo que não é um peso, mas é uma presença daquele passado. Não é te dizendo você não pode falhar, mas é que você tem um compromisso com a história, e é uma história de luta, é uma história de muita, mas muita dedicação e momentos assim que a tua vida passou por um fio, e é esse respeito que a gente tem que ter. Né, esse respeito que a gente tem que levar adiante, né? Muita gente fez a luta com o próprio corpo, né? Com a sua própria existência, e eu não posso chegar agora e fazer uma luta na rede social. É isso aí, temos que voltar. É isso aí, então a Amocan tá na rua de novo. Rosiane, querida, é forte, mas assim, é lindo. De relatar que na minha gestão os dois participaram da minha diretoria, o Jacó e o Deck. É verdade, tesoureiro. Fui tesoureiro. E o Jacó foi diretor do meio ambiente. Eu fui tesoureiro. Se aquele cara que me perseguia sabe disso. Eu persegui. Não, mas fizemos tudo certinho. Tudo certinho. E outra coisa, antes da Rosiane falar, eu queria só lembrar que nós tivemos uma sequência de presidentas, né? Sim. Foi muito interessante. Começando com a Marilza, foi primeiro? Isso. Não. Primeiro foi o Andrino. Foi o Andrino. Não, mas tivemos a Marilza, a Tereza e você. A Tereza, a Marilza, e aí depois tu. O Adir, que deu aquele... Né? Mas a mulheres foi a sequência de 3. Foi Tereza, eu e Marilza. Mais um mandato somente com mulheres é o primeiro. Sim, somente com mulheres é esse. Eu tô junto, eu acho. Isso. Estamos todos. E agora a Rosiane, né, que é agora a atual coordenadora geral, presidente da Amocan, como disse o DEC, é uma chapa só de mulheres. E pega a Amocan também num momento bem importante da nossa história, porque é a retomada do plano diretor, né? Então a Amocan agora tem mais essa missão, né, de retomar esse debate, como diz o Jacó, recuperar, né, esse plano antigo e a partir daí a gente pensar o nosso bairro de novo. Como é que está esse desafio aí para vocês, Rosiane? Então, bom dia a toda a comunidade que está ouvindo, né? Eu estou aqui em lágrimas porque é um peso muito grande aqui, é Vigânigo, é Rocha, é Chagas, né? Eu aqui, então, e a nossa chapa também tem umas Chagas e as outras meninas
a Fabíola, que é daqui do Campeche também. Não sei se é do Campeche. Rocha, a Fabíola Fabíola Souza. É Souza. É. Ela não é bem do Campeche, né? Mas ela ela nasceu veio. na redondeza. Mas somos todos Mas do somos todos Campeche. campechianos. Somos todos do Venha de onde Campeche. vier. Venha de onde vier. Se for para Isso. catar os nossos... Vai, Então, vai. esses 35 de luta só mostra que a gente tem força, né? Então a gente vai ter que entrar com os 2 pés junto, né? E juntar toda a comunidade de novo, discutir, fazer com que seja participativo, lembrar toda essa história é muito emocionante, né? E não tinha como passar em branco, então por isso que a gente está 2 meses já. Foi engraçado também porque quando a gente assumiu foi em dezembro, a gente teve a nossa primeira reunião com o plano diretor foi em janeiro e a nossa reunião foi invadida por hackers. Nunca vi isso, né? Foi invadida por hackers, a gente teve que migrar, é claro que também Na verdade, foi... Rosiane, os facões de antigamente, né? Exato. Quem falou, agora foi pro virtual o negócio, né? Só que a gente não fica só no virtual, a gente mostra a cara, a gente vai chamar a comunidade, vai ter assembleias, vai ter reuniões, vai ter tudo que a gente pode trazer para que tudo seja bem esclarecido e para que o Campeche continue de uma maneira respeitosa com quem está aqui, com a cultura, com o meio ambiente, com as nossas riquezas. Por que as pessoas vêm morar aqui no Campeche? Porque tem prédios, por acaso? Porque tem shopping? Não, porque tem praia, porque tem morro, porque tem duna, porque tem essas belezas todas. Então, vamos tentar lutar para manter isso, né, de uma maneira. E amanhã, então, a gente vai comemorar, tomara, né? Porque a gente tá... A gente tá com medo que chova. Que se chover a gente vai ter que adiar, né? Mas a gente vai falar ainda... A gente tá esperando a previsão até meia-noite. E como é que vai ser a festa? A festa vai ser tão linda. A gente tá 2 meses, a gente fez uma comissão para a organização dessa festa. Então ela vai começar com boi de mamão às 14 horas ali no Parque Pacuca, no Pacuca. E daí vai para a pracinha. A pracinha vai ter várias outras atrações, vai ter capoeira. E aí vai vir a fanfarra da ponte, que é muito legal, a fanfarra da ponte. E a gente vai de cortejo, cantando até na nossa igreja capela, né? Capelinha. E lá daí vai ter várias atrações artísticas, com música, vai ter culinária, gastronomia, vai ter um stand da Mocan também. Nós vamos estar lá lindas, maravilhosas, com essas pessoas encantadoras, conversando também sobre o Parque Pacuca, né? Que agora a gente recebeu a cessão de 114 mil metros quadrados, né? Já foi discutido muito o que nós queremos desse parque. Lá atrás, né, a gente já teve teve assembleias, onde até foi, o nome Pacuca foi um nome que surgiu numa assembleia que teve, né? Sim, já foi legitimado, né? 2007, né? Foi, né? 2007 foi escolhido pela comunidade o Pacuca. 2007 não, 2001. 2001 começou. Anos 2000. Mas lá a gente vai ter um cronograma, até como que foi, né? Porque o parque, na verdade, esse parque já era para ter sido vendido. A Mocan chegou a ir de avião até Brasília. Acho que um dos primeiros, desculpa, Rosiane, só para a gente resgatar, porque assim, procurando o Jacó, ele tem livro, gente, ele tem livro de todas as atas da Mocan, praticamente todas, né? Teve ali algumas que não puderam ser recuperadas. E um dos primeiros ofícios da Mocan era condenando as intervenções que a Pedrita fazia aqui na região de roubo de areia. Roubo de areia mesmo, era roubo de areia, né? Roubo de duna. Para aterrar. Isso, e a questão do campo da aviação já estava lá em 1987. Não é uma luta de 2000, não é uma luta de 90, não é uma luta de 80. Né? Exatamente. Desculpa, Rosiane, só porque que as pessoas dizem assim, só estão falando agora porque o prefeito deu os 100 mil. Não é isso. Existem ofícios falando desse fato em 1987, assinado
por o tio Andrinho. E a busca era pela área toda, gente. Isso, a Lúcia já brigava pela área Ela toda. brigava pela área toda, que era nosso. Não, o negócio é a gente. Ô, Arnaldo, nosso querido, Entra, sabia? Arnaldo. Olha aqui, O ó. Arnaldo é da comissão, é então ele o tem que único falar moço na gestão. Conselheiro. Salve. Presente, passado e futuro. Era a música Não, do Pacuca. Do nome. Não, e o Arnaldo já, né, também foi nosso presidente aqui da rádio, quer dizer, é uma pessoa que tem também uma vivência grande aí das nossas lutas aqui no Campestre. Tava ali fora, não, fica aqui dentro que faz parte. E daí vai ter nosso stand da Mocan, né? Nós vamos discutir isso também. Outra coisa que a gente quer fazer é que nem o Jacó falou, né? Quem que é o associado da Mocan, né? Quem é do Campestre. Mas a gente quer conhecer, a gente quer colocar o nomezinho lá, o e-mail, pra gente ter esse contato mais direto também quando a gente quiser mandar informações, né? Então a gente também vai estar fazendo inscrições. E a gente também vai estar então falando do parque, né? O que nós queremos com esse parque? A gente já tem um histórico bem lindo que vai estar lá até tudo organizadinho para as pessoas conhecerem. Então a gente vai discutir mais. Quem quiser também trazer sua sugestão, né, para ter ali no nosso parque, a gente vai receber com muito gosto. E também a gente vai ter esse tete-a-tete com o público, né? Plano diretor, vai ter o Pacuca, vai ter a Mocan. Então vai ser um momento bem lindo, assim, de confraternização, né? A Mocan vai ter isso tudo. Vai ser um baita dia de festa, então, né? Sinhaninha, né? Sinhaninha. Não, vai ter, as atrações são lindas. Agora, são tantas que tem a Cianinha, tem vários músicos maravilhosos, vai ter Chorinho do Campestre, vai ter Coral da Ciome, vai ter atração para criança também. Eu já até me perdi de tanta coisa que tem. Me desculpa. O importante é que a comunidade apareça, né? O bom é se perder na festa. Já te emocionasse amanhã. Então, por favor, amanhã, dia 1º de maio, dia do trabalhador, da trabalhadora, né? Então vamos lá nos divertir. Vai ter a missa também antes aqui a missa da abertura da Tainha, que é um dia muito especial. É um dia muito especial aqui para a comunidade, lindo, né? Vai começar com a missa às 8 horas e daí depois da tarde, a partir das 14, boi de mamão, e até às 9 da noite vai ter atração. Começa aqui no campo, né? Começa aqui no campo, no Pacuca, vai pra pracinha ali do Pacuca, que daí ali a gente vai de cortejo com a fanfarra da ponte lá pra Capelinha, né? Cortejo da vida. Cortejo da vida. A vida não é isso, gente. Então, amanhã vamos fazer festa, porque no dia seguinte a gente tem que começar a nossa luta aí contra esse plano diretor que estão querendo impor pra gente aí de novo, né? Mas é muito importante celebrar esses 35 anos dessa entidade, que é muito mais do que uma entidade de um bairro, né? Ela faz parte da alma do Campestre, a tal ponto, né, das pessoas se emocionarem, chorarem ao simples menção das grandes lutas que foram travadas aqui. Agradecer muito, viu? Posso só agradecer muito a nossa diretora administrativa, Rafaela Conte, que ela que está aí nessa organização junto com a comissão toda, né? Mas ela essa semana ela correu, hein? Legal. Alô. Obrigada então, gente, tá? Obrigada pela presença aqui. A nossa programa hoje foi quase todo a Mocan, mas merece, né? Porque merece. Até a água que nós bebemos fora que trouxe, gente. Não sei se bebemos hoje, né? Porque não é muito potável. Eu tenho filtro. Foi a Mocan. Eu tenho filtro. Eu amo mineral. Então tá, pessoal, e o nosso programa então vai encerrando também por aqui, né, que já é meio-dia. Obrigada, Elaine. Mas a gente volta. Obrigada aí, à Rádio Campestre, que continua nossa sempre. Obrigada a vocês, pessoal. Obrigada mesmo. Tu veio aí na quarta? A gente volta no próximo sábado, amanhã, 2 horas. Às 8 horas tem a bênção ali da pesca da tainha, né, do início da pesca. Vamos participar, o Instituto Getúlio Inácio, né, que está promovendo. Então vai ser um dia inteiro de festa com o nosso querido Campestre, tá bom, pessoal? Então um grande abraço para todo mundo, até mais!